Hoje o nosso vídeo é diferente. A gente andou um bocado para poder fazer algo melhor, algo novo para vocês. Olha só o nosso quintalzão de hoje. Espero que vocês gostem. Bora pro vídeo então? Olá, viajantes, viajeiros e árvorezinhas no nosso coração. Pois bem, hoje a gente vai responder a pergunta da nossa inscrita Roberta Almeida, que deu uma sugestão que eu pensei, por que não? Já era pra gente ter falado sobre esse tema há muito tempo, que é um tema que a gente gosta, tem bagagem, pode falar dele com muita satisfação. A Roberta deixou assim nos nossos comentários: contem sobre situações engraçadas que aconteceram quando vocês ainda trabalhavam nesses lugares. Lugares esses, hotéis no caso. E nesses 10 anos a gente pôde juntar, pôde absorver muitas dessas situações e a gente vai contar algumas delas para vocês. Para começar, vamos lá para nossa primeiríssima situação engraçada. Eu era recepcionista e recebi um casal russo. E aí a esposa foi até a recepção conversar comigo. O problema é que ela não falava nada além de russo, não falava inglês, não falava português, e a nossa comunicação no início foi à base de mímica. Só que daí eu pensei, vamos utilizar as ferramentas ao nosso favor. E aí eu peguei o computador da recepção, coloquei em cima do balcão e comecei a escrever no tradutor. Eu botava em português, traduzia para russo, e ela colocava em russo e traduzia português. Nós levamos ali uma média de 15 minutos até a gente conseguir se entender, porque algumas palavras não eram traduzidas da forma correta, mas no final deu tudo certo e a gente deu boas risadas. Ela continuou no fim falando alguma coisa lá em russo pra mim, eu respondi em português e deu tudo certo. Bom, não preciso nem dizer que o resto da hospedagem dela foi toda no tradutor. Segunda situação, a Kombi. Ainda trabalhando na parte de administração, nós recebemos um grupo de alemães que teve a brilhante ideia de chegar no Brasil, chegar no Rio de Janeiro e comprar uma Kombi. Eu acho que para eles seria mais barato comprar uma Kombi do que alugar um carro para cá, que eles iam ficar aqui cerca de um mês. Pois bem, passaram no Rio de Janeiro, fizeram lá suas aventuras, suas curtições, seus passeios e vieram para Búzios com essa Kombi. Chegando aqui, eles decidiram adiantar a estadia deles e foram embora mais cedo. Então eles não chegaram a fazer check-out, eles pegaram, durante a estadia, eles já tinham mais dias na casa, pegaram e foram embora. Só que a estadia é uma coisa que fica paga desde que eles chegam aqui, e tinha o bar, tinha um pequeno valor para receber deles. E aí o pessoal da administração tinha que ligar para eles para poder cobrar o que estava faltando do bar e para dar uma solução para a Kombi, porque eles tinham largado a Kombi no hotel. Então eu recebi a ligação dizendo, olha, vocês deixaram uma dívida aqui e deixaram uma Kombi, na cabeça deles foi automático. Disseram, olha, vende a Kombi. E pra gente era até interessante, porque obviamente a Kombi valia muito mais do que a dívida que eles tinham deixado no bar. Só que a gente descobriu que eles compraram a Kombi da mesma forma que eles estavam dizendo pra gente vender. Eles foram no Rio, acharam alguém que entregasse a Kombi pra eles pelo valor, entregaram e eles chegaram aqui sem documentos, sem saber como identificar quem vendeu para eles. E o hotel não sabia quem que era o dono e a gente não conseguia dar um destino para a Kombi. Estava com uma Kombi lá que não tinha documento e a Kombi também não podia ficar lá porque estava atrapalhando, a gente tinha que dar uma solução para a Kombi. E para piorar, eles estavam com chip que eles tinham comprado no Brasil, que era o contato que a gente tinha com eles, que provavelmente eles iam desfazer bem em breve. E aí a gente ficou naquela do que fazer com a Kombi e no fim o resultado disso foi risadas e mais risadas e mais risadas com eles. No final a gente conseguiu achar um despachante que fizesse a negociação, fizesse a troca, mas pra gente ficou marcante como algo que foi assim, fora da caixinha, bem hilário pra gente. Bom, seguindo aqui então na terceira posição, certa vez um casal com 2 crianças tinha um casamento pra ir, só que esse casamento era de noite e aí a gente tinha que encontrar uma babá pra essas crianças não ficarem sozinhas. Daí a gente procurou e tudo era muito caro ou não tinha ninguém. Daí o que eu fiz? Eu me propus a cuidar das crianças, coloquei um preço bem abaixo mesmo para poder ajudar eles. Até aí tava tudo bem, tudo lindo, eu já tinha feito isso antes, então para mim não era problema nenhum, até porque o idioma não era difícil, né? Espanhol, eu já tinha habilidade, então eu falei, eu cuido. Só que assim, era para ficar de 6 da tarde até 3 da manhã, no máximo até as 3 da manhã. E aí eu teria que, entre aspas, dormir ali no local. Sério, as crianças chegaram até mim e pareciam crianças normais.
Só que 5 minutos conversando com aquelas duas crianças, que tinham uma 8 e a outra tinha 5 anos, a de 8 anos virou e falou assim, fica tranquila, porque eu tinha perguntado, né, vocês já estão com fome e tal. Ela, não, fica tranquila, 8 horas da noite a gente vai comer, eu vou pedir um hambúrguer com batata frita e refrigerante pra gente ali no restaurante. 9h30, eu tenho que dar banho no meu irmãozinho, vou tomar meu banho. 10h30 a gente vai deitar, eu vou colocar o programa que meu irmão dorme e 11 horas a gente tem que estar dormindo. Falei, caramba. Aí eu perguntei se eles já estavam acostumados com isso e eles falaram sim, meus pais têm muitos eventos, a gente fica com babás, então a gente já tem uma rotina. E eu fiquei pensando, nossa, quem que é a babá aqui? É ela ou sou eu? Porque eu tava indo na onda deles e foi uma situação única pra mim, porque eu nunca tinha visto crianças tão pequenas com tanta sabedoria assim antes. Foi algo realmente inusitado pra mim. No fim das contas, eu acabei brincando com elas e a gente se divertiu e deu tudo certo, mas eu nunca vou esquecer. Bom, essa é assim realmente para ficar na história, ficou na história de vários de nós que trabalhávamos na administração, que foi, eu vou chamar de AHAD, que era uma reunião que a gente tinha. E nesse dia específico as coisas elas estavam convergendo para ser tudo muito. Por quê? Nós precisávamos ter uma reunião que era extremamente importante. O hotel estava extremamente cheio, exatamente por isso o quarto que eu vou falar foi ocupado. Porque alguns hotéis têm alguns quartos que eles praticamente quase nunca são locados. Eles só são entregues aos hóspedes em situações de overbooking, que é quando existem 2 reservas e aí você precisa de alguma forma botar o hóspede em algum quarto. E nesse dia era isso que aconteceu. Esse quarto era um quarto que não era muito usado, justamente porque a frente dele dava para um corredor, que não dava para lugar nenhum. E aqui geralmente os quartos precisam de vista, então a frente você não tinha nada para ver. E os fundos ficavam de frente para a sala dos funcionários, onde tinha as reuniões e os almoços ali dos funcionários. E por isso, inclusive, o vidro do banheiro ele era fumê, ele era branco, justamente para que não tivesse contato visual ali do hóspede com a sala dos funcionários. Então, quando esse quarto estava ocupado, nós precisávamos fazer as reuniões falando bem baixo, justamente para não incomodar o hóspede, porque a gente sabia que o banheiro dele era bem no fundo ali. Pois bem, nesse dia específico, nós tínhamos recebido um hóspede inglês e ele tinha contratado uma acompanhante. E como eu disse, a gente precisava entregar a reunião, precisava tratar os pontos que precisavam ser entregues ali, e a reunião começa exatamente no horário em que os hóspedes começam a ir para o restaurante, justamente para que a gente não atrapalhe eles, ainda que a gente fale baixo, tem algum momento que a gente possa atrapalhar. Então, por volta das 11h30 é o horário que a reunião começa e assim começamos. E acabamos de começar a reunião, que era uma reunião importante, e a gente ouviu o primeiro gemido. Vamos ter uma pausa aqui, porque tá passando um jet ski bem no meio da nossa gravação. E aí, óbvio, o gerente geral era um argentino sério, bem íntegro. Ele deu aquela primeira travada, mas tudo bem, deu para segurar e a gente tentou continuar a reunião. E aí, quando pusemos em pauta o primeiro tópico da reunião, quando começamos a falar, veio o segundo gemido. E esse um pouco mais alto. Parece que a pessoa era uma pessoa profissional, né, que estava fazendo. Então, enquanto a gente estava fazendo ali o nosso trabalho, ela estava fazendo dela. O problema é que a gente precisava adiantar essa reunião até o meio-dia, porque meio-dia era o horário de entregar a reunião, o relatório da reunião, para o proprietário, para o patrão. E a gente tentou ali continuar falando, só que a cada vez que a gente tentava entrar no primeiro tópico, saía um certo gemido do banheiro. E esse banheiro era bem de frente para a nossa sala onde a gente estava. E o pessoal começou a ficar meio vermelho, mas precisava manter a reunião, precisava manter a integridade e a gente segurando ali. E, enfim, assim se procedeu a reunião, a gente não conseguiu entrar no tópico, sempre que tentava a gente travava e ficou ali, mas tentando conversar baixo sobre os temas que precisavam ser tratados, e ao meio-dia o patrão ligaria. E assim a gente ficou ali um tempo esperando, né, porque eu não podia deixar de entregar a reunião para o patrão, então a gente tinha que estar ali e acompanhando o trabalho dela sendo feito. Pois bem, ao meio-dia o patrão liga e todo mundo já vermelho, segurando ao extremo, ao máximo, aquela situação constrangedora. O patrão liga na viva voz. Ele sempre pedia que o gerente colocasse em viva voz para que toda a gestão ali pudesse passar a parte da reunião. E ele pergunta, e aí, como foi a reunião? E nessa hora sai um gemidão e um soca. Pois bem, o patrão também não era brasileiro, tinha ali seu sotaque, e a gente, na hora que tinha que entregar na reunião para ele ouviu basicamente e a gente não aguentou naquele momento. E aí foi uma gargalhada extrema e assim terminou a reunião. E a gente teve que voltar nessa situação e sem fazer muito mais barulho, porque eu acho que a partir daquele momento os hóspedes ouviram que a gente estava ali. Pois é,
situações inusitadas acontecem. Sim. Bom, mais um tópico aqui pra gente falar. Situações esquisitas acontecem em todos os lugares, né? Então, tinha um senhor muito bem forrado financeiramente que ele ia pelo menos umas 5, 6 vezes no ano lá pra pousada. Isso é mais comum do que parece, tá? E ele chegava lá com o super carrão dele e já era assim, habitué, a gente já sabia que ele estava indo, então ele já aparecia ali na recepção de carro, a gente via, entregava a chave e ele já ia pro quarto. Ele nem saía do carro para fazer nada, a gente depois levava para ele o papel, para ele assinar, de tão VIP que ele era. Só que cada vez que ele ia lá, ele ia com uma pessoa diferente. Uma companhia diferente. Acompanhante, literalmente. E aí, certa vez, ele decidiu levar a esposa. Nós somos, né? As pessoas de recepção geralmente devem ser muito profissionais. Então a gente trata assim as pessoas pelo nome, né? Fulano e fulana e tal. Só que esse senhor, a gente já sabia que já era conhecido, ele ficou conhecido, né? A gente não podia falar o nome das mulheres que iam com ele, então a gente só tratava ele de senhor e as mulheres de senhora para não ter equívoco. Daí, uma vez ele foi com a esposa dele, né? A senhora fulana de tal. E ele estava muito nervoso, ele chegou na recepção, ele foi pro quarto, como de costume, só que assim, 3 minutos depois ele voltou lá na recepção correndo. Falou, gente, eu trouxe a minha esposa, então eu peço que, por favor, ninguém comente que eu vim aqui outras vezes. Para a esposa dele era a primeira vez que ele tinha ido, e lembrando que é um hábito comum de quando você tem um hóspede habitué, que você já conhece, você tratar ele sempre Sim. bem, falar, o senhor por aqui de novo, que bom, obrigado. Pois é, aí a gente teve da recepção que conversar com todo mundo dos outros setores, então restaurante, até o pessoal da cozinha, as camareiras, todo mundo fazer uma reunião para falar, por favor, não deixem transparecer que esse homem já veio aqui outras vezes. Essa é a esposa dele, então tratem de senhor e senhora. Evitem qualquer nome, evitem parecer que já conhecem ele, finja que é a primeira vez, porque ele trazia muito dinheiro para lá, então era muito importante. Ninguém conhecia ele. Ninguém conhecia ele. E foi uma situação muito estranha fazer isso, a gente teve que fazer quase que um curso de teatro, porque não sei se tem alguém aqui que trabalha em recepção, mas se tiver vai entender que você tem tanto costume de chamar pelo nome, né, os hóspedes, porque é uma questão de respeito, então, senhor, como mostrar fulano. alegria por ele estar ali de novo, né? E aí, era difícil segurar isso. Bom, mas deu tudo certo, ele agradeceu muito, deixou uma gorjeta bem gorda, nós também ficamos muito felizes. E ele continuou ele acho que ele ficou voltando. feliz também. É, mas ele continuou voltando lá com as companheiras dele. E, bom, eu não me lembro de ter visto a esposa novamente, mas deu tudo certo porque ele nunca reclamou. Essa situação é mais constante do que parece e tem uma muito similar, dentre elas, que também chamou a atenção. E aí, nessa situação específica, o hóspede já havia feito uma reserva com uma namorada, só que ele tinha voltado com uma outra namorada atual, só que a reserva, ele não tinha trocado o nome da pessoa que foi. É, no caso, ele tinha marcado para ir com a ex, pelo que a gente entendeu, ele separou. Isso. Começou um outro relacionamento. É, e ele tinha ido a primeira vez com a ex no hotel. Só que aí quando ele foi com a atual, ele o não nome que trocou o tava, nome. então a recepcionista, ela não grava exatamente a face de uma pessoa que só foi uma vez no hotel. E a recepcionista chegou e falou, e aí, dona fulana, tudo bem? Oi, sejam bem-vindos, dona fulano, dona fulana. E eu acho que isso gerou um estresse pra ele, mas essas coisas acontecem sempre. Na verdade, a gente conseguiu dar uma volta por cima porque era um nome muito parecido. Sim. E aí A recepcionista disse que errou o nome. Pois é, mas na verdade eu acho que acabou que deu tudo certo, porque tinham dois, eu não lembro o nome dele, mas vamos supor que seja Fernando. Tinham 2 Fernandos, por coincidência, naquele dia no hotel. E aí a gente fingiu que foi lá no escaninho buscar uma outra ficha e falou, ai, perdão, é porque tinham 2 reservas de Fernando, a gente acabou pegando a ficha errada, eu peço desculpas. E aí a gente conseguiu safar dele e safar o nosso também, né? Porque senão a gente ia ficar feio, mas deu tudo certo e depois ele voltou pra agradecer.
E a última desse vídeo que eu posso comentar, essa a gente participou junto, bem próximo da situação, porque eu estava tomando conta da administração de um hotel e nem sempre a gestão tem condições de fazer algo, ela precisa passar pela direção. Mas enfim, havia um desses quartos problemáticos e esse hotel é um hotel muito grande. Se você não sabe, às vezes a água que você recebe no quarto às vezes é quente demais. Você, nossa, a água está quente demais. Porque em hotéis que são muito grandes, a água precisa ser muito quente, porque senão todo mundo começa a tomar banho e a água vai ficar gelada. Então ela precisa estar muito quente. Então a água tinha muita pressão e muito quente. E isso era um problema que precisava ser resolvido num quarto específico, só que não dava tempo de fechar. Isso é uma outra coisa que acontece. Eu acho que lá tinha até uma gambiarra, né? Tem que fechar tinha uma gambiarra, coisa, abrir outra. Porque a água quente ela tinha tanta pressão que ela estava passando para água fria. Ainda tinha esse problema. Às vezes o hóspede ia tomar banho frio e a água saía fervendo. Mas nessa situação foi ainda pior, porque a questão foi com a duchinha. Eu já havia avisado, não conseguia fechar esse quarto, porque o quarto estava sempre sendo locado, saía um hóspede, entrava outro. Então não dava para fechar o quarto para fazer obra. E aí, o hóspede que a gente recebeu nesse dia, me parece que ele era um evangélico praticante e estava em lua de mel. Tinha acabado de casar. Então ele tinha acabado de casar, tinha esperado todo aquele momento, tinha preparado todo aquele sonho para a lua de mel e ele alocou exatamente esse quarto. E ao entrar no quarto, a esposa dele foi tomar o banho, foi lavar o brinquedo, preparar a cerimônia, deixar tudo pronto e ela foi lá e com a duchinha. E queimou o brinquedo. Até então, não é uma parte muito engraçada. Só que esse hóspede precisou sair da nossa alçada e ir para a recepção reclamar. E quem que recebeu? Então imagine o hóspede tentando reclamar e explicar o que aconteceu. E esse hóspede, obviamente, precisava manter a estadia dele, que estava ali um final de semana pago no hotel. E ele triste, e as recepcionistas sempre, porque eram várias recepcionistas, de 2 turnos, sempre perguntando, e aí, tá tudo bem? O que aconteceu? Então, mas eu acho que a pior parte foi que assim, a gente na recepção recebe a problemática e a gente passa por rádio. Sim. Para que as pessoas possam resolver. E todo mundo escuta. A gente não podia falar de forma clara porque seria muita vergonha, tanto pra gente, quanto pra quem estava ouvindo, quanto pra ele. E as outras equipes queriam saber o que estava acontecendo. A governança, a reservas. E aí, o que aconteceu com o hóspede? E a gente tentando falar, só que assim, o radinho que vai pra recepção, vai pra transporte, vai pra manutenção, vai pra gerência. E aí a gente tentando falar, fulano, a duchinha do banheiro estava muito quente, deu um probleminha lá. Será que vocês podem ligar na recepção, ouvir na recepção? Porque a gente não queria falar, né? E não entendiam no radinho. Mas eu acho que o pior é porque esse hóspede, obviamente, ficou muito triste, né? Ele precisou continuar andando pelo hotel, ele e a esposa. Então todo mundo via ele triste dentro do hotel. E sabia o que tinha acontecido. E sabia. Então acho que não é tão alegre para ele, né? Meio trágico. Temos outras inúmeras situações que aconteceram desse tipo, mas nesse vídeo, muito obrigado, Roberta, pela sugestão. É um tema que a gente, obviamente, teria muito prazer de falar sempre. Se quer saber mais, não deixa de se inscrever, deixa seu like, sugiram os seus temas e deixem aí nos comentários. Sempre podem colocar aqui, deixem também as histórias que vocês querem ouvir, sugestões de temas aí para os vídeos. A gente tem um prazer imenso de falar aqui e de conversar diretamente com vocês, viu? Para que esse vídeo pudesse sair, acho que vocês vão ouvir Maquita no final, mas a gente andou isso tudo, a gente vai mostrar aí para tentar achar um lugar onde a gente pudesse gravar com um pouco mais de tranquilidade, mas Maquita eu acho que é uma coisa que tá pior do que passarinho. Todo lugar tem e tá difícil. Tá muito difícil. Mas a gente agradece a sua presença até aqui. A gente se vê num próximo vídeo. E para se despedir, mais uma lanchinha passando aqui. Abraços e